Vamos lá, pessoal, mais uma aulinha, tá? Depois de tabela periódica, a gente começa a estudar agora as propriedades periódicas. Dividiremos essa aula em dois pedaços, tá? Nessa parte 1 a gente vai estudar algumas propriedades e na parte 2 o restante. Então vamos lá, o que são propriedades periódicas? Nada mais justo que a gente começar por essa definição, né? Propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores semelhantes para intervalos regulares. Ou seja, elas se repetem periodicamente, tá? O número de elétrons de camada de valência, por exemplo, é uma propriedade periódica, tá? E a gente vai estudar algumas que são mais clássicas, né? Tipo raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, assim por diante. Bem, eu vou começar falando do raio atômico, tá? Primeiramente, né, o tamanho do átomo é uma característica difícil de ser determinada, tá? Isso não é tão simples assim. Pois a eletrosfera de um átomo ela não tem uma fronteira definida. A gente não sabe exatamente onde termina a eletrosfera de um átomo. Uma das maneiras mais clássicas que a gente faz é pensar mais ou menos em átomos, nos átomos como esferas que se tocam. Por exemplo, ó, olha esse desenho que eu vou te propor aqui. Isso aqui é um átomo, ok? E aqui, ó, nós temos um outro átomo que vai encostar nele. Deixa eu fazer esse desenho melhor. Ó, aqui tem outro átomo, eu queria que ele se encostasse. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Agora vai ficar praticamente bom. Pronto. Aí esse espacinho aqui eu preencho com o pretinho que tá aqui. Pronto. Aí beleza, ó. Aí aqui tem o centro desse átomo e aqui tem o centro desse átomo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso medir essa distância, ó. Beleza? Aí eu pego essa distância e eu faço isso aqui, ó. Eu pego só esse pedacinho aqui, que é o raio, e aqui o pedaço que é o raio também. Então se eu medir essa distância e, por exemplo, eu conseguir determinar que ela vai ter, por exemplo, um total de, eu vou colocar de 2,5 angstroms, ok? Gente, angstrom é uma medida que é 10 a menos 8 centímetros. É uma medida muito utilizada para indicar distâncias na química, tá? Ou então você pode pensar como 10 a menos 8 centímetros ou como 10 a menos 10 metros. Tanto faz a maneira como você trabalha com esse número, tá bom? Aí eu vou dividir isso por 2, né? Aí eu teria o raio. Aí o raio desse átomo aqui seria 1,25, que é metade de 2,5. Tá legal? Bom, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Mas você não tem nenhum prejuízo em pensar que raio atômico é o tamanho do átomo. Pensa no tamanho do átomo de forma bem simples. Aí a gente tem algumas maneiras de pensar nisso. Então eu vou te propor a primeira. Aí em cima eu tenho um modelo de tabela periódica, só um esboço, tá? Coloquei como um retângulo mesmo. Daqui a pouco eu vou utilizar ele. Então primeiro a gente vai pensar no raio da primeira forma, que é a letra A. Ou seja, eu vou pensar do raio na mesma família. Então deixa eu escrever isso melhor. Letra A. Então eu vou pensar primeiro na mesma família, ok? Bem, aí eu vou usar como exemplo a família 2, beleza? Aí vamos lá. Então, pensando primeiro na família 2. Quem está na família 2? Eu me lembro de cabeça, se você quiser pegar uma tabela periódica aí para você acompanhar também, mas é berílio, magnésio e cálcio. Tem outros elementos, mas eu vou colocar só esse. E esses elementos aqui, ó, eles estão respectivamente no segundo, no terceiro e no quarto período, certo? Se você fizer a distribuição eletrônica ainda conforme a gente aprendeu na aula passada, eu fico assim, ó, a terminação aqui é 2s2, a terminação aqui é 3s2 e a terminação aqui é 4s2. Aí eu não sei se você lembra disso, ó. Isso aqui está indicando as camadas, ó. Segunda, 3 camadas e aqui 4 camadas. Se eu fosse propor um desenho, seria assim, ó, núcleo positivo 2 camadas, núcleo positivo 3 camadas e núcleo positivo 4 camadas. Perceba o seguinte, que pelo fato de estar aumentando o número de camadas, consequentemente o tamanho do átomo também vai aumentando. Então eu poderia fazer um outro desenho ainda, que seria algo assim, ó, esse é o berílio, esse é o magnésio e maior ainda é o cálcio, e assim por diante. Então como é que cresce o raio na mesma família? Ele vai crescer de cima para baixo. E qual é a justificativa? Devido ao aumento do número de camadas. Isso vocês têm que saber. Beleza? Muito bem, agora vamos para outra parte. Ó. Aqui em cima eu vou colocar a letra B. Como é que cresce o raio quando a gente analisa o período? Então eu vou colocar assim, ó, no mesmo período. De boa?
Aí você vai pensar no seguinte, ó, pensando no mesmo período. Eu vou colocar como exemplo um período longo. O que é um período longo? Um período que tem muitos elementos. Então eu vou escolher aqui, como exemplo, o quarto período. Aí não se esqueça de uma coisa, gente. O período, ele indica quantas camadas nós temos, né? Então lembra que o período indica para a gente também o número de camadas. Bem, aí como é que funciona? O quarto período, ele começa com o elemento potássio, ok? Então o primeiro elemento do quarto período é o potássio. Aí depois você tem o cálcio, ok? Aí depois você tem o escândio. Isso vai variando até chegar lá na última família, até chegar lá na, deixa eu ajustar a tela aqui, pronto, até chegar lá na última família, que é a família 18, então varia, aí você tem esse aqui, ó, que é o criptônio. Gente, o fato é, o potássio, ele começa com 19, número atômico, né, aqui 20, aqui 21, e aqui vai terminar com 36. Gente, é normal, talvez, não sei se você tem esse pensamento, mas é normal algumas pessoas pensarem o seguinte, ainda mais quando não viu o assunto. Pensa assim, ó, se eu estou no mesmo período e o período indica camadas, todos os elementos do quarto período têm 4 camadas então. Então, se eu vou fazer um rascunho aqui, ó, potássio seria 1, 2, 3, 4 e o criptônio seria 1, 2, 3, 4. Isso aqui é rascunho. Potássio e aqui criptônio. Você vai, professor, então os dois têm o mesmo tamanho, porque os dois têm 4 camadas? Pois é, gente, não. Não vai ser assim, vai funcionar assim, ó. Eu vou te falar primeiro como é que é, depois eu te explico por quê. O raio atômico cresce nesse sentido aqui, ó. Ou seja, ele vai crescer da direita para a esquerda, tá? Então ele vai ficando maior para cá. Agora por quê? E a explicação é culpa do 19 e culpa do 36. O que é o 36? 36 é o número atômico, que é o número de prótons. Então, eu vou colocar simplificadamente assim, ó. Aqui tem maior Z. E Z é o número de prótons. Gente, se tem maior Z, ele vai conseguir atrair melhor os elétrons. A gente chama isso de força nuclear. Então, isso significa uma maior atração por elétrons. Então, dessa forma, os elétrons eles são mais atraídos. Né? Isso, consequentemente, como vai atrair mais, as camadas vão ficar mais juntinhas. Consequentemente, ó, seta para baixo, teremos um menor raio. Lá do outro lado, que é o 19, comparativamente, fazendo os extremos, tem menor Z. E lembra que Z é o número de prótons. Consequentemente, você tem uma menor atração. Atração por quem? Pelos elétrons. Então, isso é atração núcleo-elétron. Consequentemente, então deixa eu colocar a frase bonitinha, ó, por elétrons, ok? E, consequentemente, você vai ter aqui, então, o maior raio. Então, deixa eu fazer um rascunho aqui no meio. Então, eu arriscaria que o potássio, como ele atrai menos, as camadas vão estar assim, ó. Enquanto que o criptônio, por ele atrair mais, as camadas vão estar mais coladinhas. Aí acaba que o raio aqui vai ficar maior do potássio, tudo bem? Então, eu vou destacar algumas coisas aqui para vocês guardarem. O que eu destaco aqui para vocês? Eu destaco o seguinte, ó. No caso de um mesmo período, quanto menor o número atômico, menor a atração e maior. Então é menor, menor e maior. Agora, quando você tem lá do outro lado, ó, um número atômico maior, você tem mais atração. Logo, isso diminui o raio, ok? Então, fala para mim, tendência geral. Como é que é a tendência geral de crescimento do raio atômico na tabela periódica? Aí usa esse esboço que eu tenho aqui do lado. Então, o raio atômico cresce de cima para baixo, ok? Então, vamos fazer isso aqui, ó, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Assim cresce o raio atômico na tabela periódica. Beleza? Se você é um pré-vestibulando comum, o que é um pré-vestibulando comum? Você vai fazer prova da UFO, você vai fazer prova do Enem, você vai fazer prova das paulistas, não tem que se ater tanto às exceções, ok? Tem exceções para raio atômico, mas elas caem muito pouco, eu não vou nem me atrever aqui a falar, porque eu vou mais confundir. Agora, se você vai fazer uma turma ITA da vida, aí depois você tem que se preocupar com as exceções. As exceções que forem importantes, eu falarei para vocês aqui, tá? Mas fica tranquilo. Bom, antes de a gente passar para a próxima propriedade periódica, eu preciso falar disso aqui com vocês, ó. Raio dos íons.
Agora, isso aqui é algo que você tem que prestar atenção, porque cai. Então, vamos lá. Primeira hipótese que eu vou colocar para você. Eu quero saber de você o seguinte. Quem é maior? O raio do sódio ou o raio do sódio mais 1? Ok? Bom, eu vou te dar uma informação. O sódio aqui, vou colocar aqui ao lado, ó. Só que o sódio é 11, número atômico 11. Então, o que isso significa? Por exemplo, aqui no caso do sódio normal, isso significa que ele vai ter duas coisinhas para a gente analisar. Esse cara aqui, ele tem 11 prótons positivos e esse cara aqui tem 11 elétrons negativos, ok? Agora, porque ele é neutro, 11 prótons e 11 elétrons. Agora eu vou analisar o sódio mais 1. Aí esse aqui é diferente, gente. Ele é um cátion, não é? O que um cátion faz? Ele perde elétrons. E ao perder elétrons, acontece o seguinte, ó, ele passa a ter ele fica descompensado, ó. Ele passa a ter 11 prótons e como ele perdeu, ele passa a ter 10 elétrons. Então pensa nessa competição que eu vou marcar para vocês. Em verde primeiro. Aqui, gente, é 11 para 11. 11 traindo 11. Agora, essa outra situação aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui são 11 prótons, atraindo 10 elétrons. Onde está mais favorável? No sódio mais 1, em que 11 está atraindo 10, ele consegue puxar melhor. Porque no outro é 11 atraindo 11. É mais difícil. 11 atraindo 10 é melhor. Então, isso significa que as camadas do sódio mais 1, elas vão ficar mais comprimidinhas. Então, vai diminuir. Então, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que o raio do sódio vai ser maior que o raio do sódio mais 1. Aí você pode generalizar da seguinte forma, que o raio do sódio... generaliza assim, ó. Que o raio do átomo neutro, então quando você tem um átomo neutro, ele é maior que o raio do seu respectivo cátion. Isso é muito importante. Então isso que eu estou aqui marcando em azul, eu guardaria isso com mais carinho na memória, tudo bem? Raio do átomo neutro é maior que o raio do cátion. De boa? Muito bem. Então, essa aqui foi uma hipótese que eu coloquei para vocês. Agora eu vou analisar essa aqui, ó. Quem é maior? Eu quero saber sobre o raio do cloro, ok? Comparativamente ao raio do Cl-1. Só uma informação, a mesma coisa que eu fiz antes. Cloro vale 17. Então, eu posso analisar da seguinte maneira, ó. No caso do primeiro cloro ali, então, duas informações, e do cloro menos 1, duas informações. Então, vai. Primeira informação em relação ao cloro mesmo. Esse cara vai ter 17 prótons e ele vai ter 17 elétrons. Já o raio do cloro menos 1, já o cloro menos 1, na verdade, ele tem 17 elétrons. Gente, como ele é menos 1, ele recebeu um elétron. Então, peraí, deixa eu arrumar. Ele tem 17 prótons, desculpa, e ele recebeu um elétron. Aí ele passa a ter 18 elétrons, ok? Pensa nessa competição, marcando de novo nas cores, ó. Aqui é 17 para 17. Já aqui é 17 para 18. Gente, 17 prótons vai ter mais dificuldade de puxar 18 elétrons do que na situação 1, que é 17 puxando 17. Então, isso significa dizer que o raio do cloro menos 1 vai aumentar, porque eu tenho um elétron a mais, então é normal que fique mais distante as camadas. Então, eu já vou pensar no seguinte, ó, vou colocar aqui no cantinho, ó, que o raio do Cl, dessa vez, é menor que o raio do Cl-1. Generaliza assim, ó, que o raio do átomo neutro, ok? Sempre vai ser menor que o respectivo raio do ânion. Então, eu guardaria essa informação aqui, ó, com mais carinho. Tem que saber, beleza? Muito bem. Veja que para fazer essa análise eu não usei tabela periódica, eu estou comparando ele com ele mesmo. Agora, tem algumas provas que podem tentar te confundir, que ela vai fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar um esboço de tabela periódica aqui. Então vamos lá, vamos fazer um esboço aqui. Vamos ver se eu acerto, vamos ver se o meu programa conserta meu desenho. Consertou mais ou menos, tá aí. Isso é uma tabela periódica. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, a pergunta é simples, gente. Quem é maior? O sódio, que está aqui, ou o cloro, que está aqui? Aí não tem segredo. Como é que eu te ensinei ainda agorinha? Que o raio cresce assim, não é? Então o sódio é maior. Agora vamos mudar a pergunta. Vou até colocar aqui embaixo. Quem é maior? O raio do sódio mais 1 contra o raio do cloro menos 1.
Gente, aí a principal dica que eu te dou, quando cair assim, não olha a tabela periódica, certo? Porque senão você vai confundir, porque você vai querer fazer isso. Ah, o sódio está aqui, o cloro está aqui, então ele é maior. Não é, sabe por quê? O que acontece com o cátion? Ele não perde elétrons? Quando ele perde elétrons, ele fica menor. E o que acontece com o ânion? Ele ganha. E quando ele ganha, ele fica maior. Gente, átomos são tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos, que qualquer aumento ou qualquer diminuição no seu tamanho faz muita diferença. Então, o fato do sódio ter ficado menor e o cloro ter ficado maior, eu te garanto, e sempre será assim, é suficiente para eu dizer que o raio do Na+, vai ser menor que o raio do Cl-. O que talvez pode complicar um pouco a sua vida é se ele fizer comparações do tipo, ó, por exemplo, eu pego alumínio mais 3 contra o sódio mais 1. Sódio está por aqui, gente, o alumínio vai estar aqui assim. Gente, não olhe a tabela periódica, ok? Não é para olhar a tabela periódica. Pensa assim, ó. Aqui não é mais 3, então ele diminuiu. E aqui é mais 1. Então você não tem nenhum prejuízo em pensar que aqui diminuiu um tantão, que eu vou chamar de 3 setas para baixo. E aqui eu vou chamar de uma seta para cima, correspondente ao mais 3 e ao mais 1. Então isso fez com que o raio do alumínio mais 3 com certeza fique menor que o raio do sódio mais 1. Tudo bem? Fechou? A ideia? Simples, né? Então isso aí é a maneira como eles cobram raio dos íons e tem aparecido bastante em prova. Tá ok? Beleza, agora a gente pode ir para frente. Ó. Eu vou para essa propriedade periódica aqui, que é a eletronegatividade. Então vamos ler os conceitos aí já, para a gente poder ficar atento aos conceitos certinhos. O que é a eletronegatividade? Vai ser a força de atração. Então, ó, fala de uma força de atração exercida sobre os elétrons. Então, pensa nisso aí que está marcado, de uma ligação. Então, para não confundir a sua cabeça, vai por mim, esquece essa parte da ligação aqui, ela não vai te ajudar muito para o momento. Então, esquece a ligação química, a gente nem estudou ligação química ainda. Pensa no seguinte, ó, olha o que está em verde, força de atração sobre os elétrons. É o tanto que um átomo, um elemento químico, consegue atrair os elétrons para perto de si. Aí, vamos lá. Se você, daqui a pouco eu leio os outros asteriscos. Se você sabe raio, você sabe a eletronegatividade. Quer ver? Como é que cresce o raio na tabela periódica? Ele não cresce assim? Ok? Assim e assim. Então, gente, onde é que estão os raios grandes? Os raios grandes estão aqui. E onde é que estão os raios pequenos? Os raios pequenos estão aqui. Ok? Aí pensa no seguinte, ó. Aqui está o núcleo do átomo e aqui está o seu elétron. Aqui está o núcleo do átomo e aqui está o seu elétron. Aí eu vou usar meu marca-texto aqui. Presta atenção. Gente, onde é que atrai melhor o elétron? Pensa assim, eu vou pensar mais simples, melhor e mais fácil que pensar de ligação química. Esse elétron está aqui pertinho do núcleo, ó. E esse elétron que está aqui, ele está mais longe do núcleo. Então, onde está atraindo melhor? Onde está mais perto. Então, ele atrai mais aqui, nessa região, ok? Então, aí ele atrai mais. Então, aí nessa região é mais eletronegativo. Tende a atrair com mais facilidade. Então, aí eu volto aqui para os meus asteriscos. Volto aí para o texto. Ó, eu deixei aqui uma dica. Ó. Quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração. Ou seja, maior será a eletronegatividade. Então, diz para mim, como é que cresce a eletronegatividade na tabela periódica? Ela cresce assim, ó, de baixo para cima. Ok? Então, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Sendo que, é importante destacar, a gente não define a eletronegatividade para os gases nobres. Por quê? Porque gases nobres, se você lembra daquilo que a gente já tinha conversado, eles são estáveis. Então a tendência que eles têm de receber elétrons, de atrair elétrons, é muito baixa. E mais que isso, eles não tendem a fazer uma ligação. A gente não define a eletronegatividade para eles. Ok? Então, você vai pensar a partir de agora que a eletronegatividade ela vai ao contrário do raio. Sim? Gente, mais do que vocês decorarem essas setinhas vermelhas que eu estou colocando aqui e que eu coloquei nessa outra tela, é você pensar nos porquês, é você tentar entender o motivo pelo qual a eletronegatividade cresce assim. Pensa em força de atração. Combinados? Beleza. Agora, nós vamos para a eletroafinidade. Agora, assim, gente, são conceitos muito próximos, eletroafinidade e eletronegatividade. Mas tem uma diferença, tem um detalhe.
E é por isso que eu dividi essa aula em duas partes, para que a gente consiga entender esses conceitos com precisão agora, para você esfriar a cabeça e depois ver mais conceitos, tá? Então, olha só, lê o conceito comigo. O que é eletroafinidade? É a energia liberada quando o átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, eu vou destacar o que é importante. É a energia liberada. Então, já sabe que vai liberar energia. Quando o átomo faz o quê? Captura o elétron. Ah, mas está dizendo que é átomo isolado, que era o estado gasoso. Isso não vai importar muito agora. Preocupa que vai liberar energia quando ele captura o elétron. Aí você pode pensar o seguinte, professor, mas por que libera energia? Pensa no seguinte, você está parado aí assistindo essa aula agora. Se você for pegar alguma coisa que passe no ar, passou uma mosca aí, você vai pegar essa mosca. Você não vai gastar energia? Você só pega a mosca se você gastar energia, ok? Você vai movimentar o braço bem forte aí e vai pegar essa mosca, ok? Se um átomo está paradão aí, que nem você está paradão, e passa um elétron perto dele, ele só pega esse elétron se ele gastar energia, tudo bem? Então você vai acabar tendo liberação de energia na captura do elétron, certo? Aí a gente diz o seguinte, quanto mais energia for liberado, ok? Maior será a eletroafinidade. Então, ó, quanto mais energia, maior vai ser a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade, mais afim de elétrons. É como se passasse alguma coisa perto de você, passasse um chocolate voando aí e você quisesse pegar. Se você gastar muita energia para isso, é porque você quer muito esse chocolate, tudo bem? Então você é mais afim, porque você está muito disposto a gastar essa energia. Semelhantemente acontece com os átomos. De boa? Tem algumas exceções, e essas aqui são importantes que eu te fale, mas antes de eu te falar de exceções, pensa no crescimento de forma geral. Onde os átomos são mais afins de elétrons? Então, olha para o esboço de tabela periódica. Onde é que estão os átomos grandes? Estão aqui, ok? Então, ó, átomos grandes estão nessa região. Átomos pequenos estão nessa região. Então, onde é que está mais afim de elétrons? Está mais afim de elétrons onde for menor, porque ele consegue atrair melhor esse elétron, tudo bem? Então, a eletroafinidade ela vai crescer nesse sentido, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita, ok? Bem, a gente não definiu eletronegatividade para os gases nobres. Eletroafinidade também não faz muito sentido a gente definir. Por mais que assim, e por que não faz muito sentido? Porque os gases nobres são estáveis, então eles são muito pouco afins de elétrons, então a gente não vai colocar os gases nobres nessa conta também, ok? Vamos pensar só nos outros elementos, de boa? Muito bem, vamos fazer uma análise então? Se eu colocar todos os casos aqui, gente, eu coloco aqui, por exemplo, sei lá, você tem aqui o cálcio, que está aqui, e eu coloco o bário. Seguindo a seta vermelha, o cálcio é mais eletroafim. Antes de eu falar ainda de exceções, eu quero te mostrar uma equação, que é a seguinte, eu tenho um átomo X gasoso, ok? Como é que seria uma equação de representação de captura do elétron? Aí o X0, ele recebe um elétron. Gente, quando um átomo recebe um elétron, ele vira X menos 1, beleza? E para esse processo, ele ainda libera energia. Então, essa é a maneira como a gente costuma representar por forma de equação, uma eletroafinidade, ok? Muito bem, feito isso, vamos agora, a gente tem que comentar, não tem escapatória, comentar algumas exceções. As exceções estão aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui família 14, família, deixa eu escrever de novo, vou colocar aqui, você tem a família 14, família 15, família 16 e família 17. Ok? 14, 15, 16, 17. Aqui é 16, aqui é 17. Beleza. Aí, só os dois primeiros, tá? Carbono com silício, nitrogênio com fósforo, oxigênio com enxofre, flúor com cloro. De boa? A exceção é por conta da diferença de conceito, tá? O que é eletronegatividade? É a força de atração exercida sobre os elétrons. Aí, eu vou colocar uma palavra, eu vou colocar bem grandão aqui, para você entender o que eu estou querendo dizer. Gente, a eletronegatividade, ela mede uma tendência, ok? Então, você pode pensar nisso. Tendência em atrair
o elétron, ok? Agora, aqui não é uma tendência, aqui eu estou fazendo a medição real da energia liberada. Por isso que as exceções aparecem, mas elas têm explicações para ela. Então, eu vou criar uma linha aqui que é o seguinte. Primeiro, eu vou falar da eletronegatividade. Então, primeiro, eu vou falar da eletronegatividade. Então, eu quero saber de vocês sobre a eletronegatividade. E depois, eu vou querer saber sobre a eletroafinidade. Então, primeiro colocando aqui, ó, sublinhando em amarelo, sobre a eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo? Aí eu quero saber, carbono ou silício? Aí como é que cresce a eletronegatividade? Você por acaso deve lembrar aí que a eletronegatividade, a gente falou alguns minutos atrás, ela cresce nesse sentido. Então você está certo se você pensou que a eletronegatividade do carbono é maior, do nitrogênio, do oxigênio e do flúor. Tudo bem? Tanto é que a gente fala que o flúor é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ok? Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente, que é a eletroafinidade. Medição de energia, ok? Quem é mais eletroafim? É normal pensar que é o carbono, que é o nitrogênio, que é o oxigênio e que é o flúor, porque é a tendência geral. Já que eles são átomos menores, eles vão atrair com mais eficiência. Gente, mas quando você vai para a prática e você vai ver a energia liberada na captura do elétron, o silício é melhor, o fósforo é melhor, o enxofre é melhor e o cloro é melhor. Então, pensando aqui novamente em eletroafinidade, eu vou colocar aqui. Na verdade, tem explicação, eu já te falo. O silício é maior que o carbono. Aí na família 15, o fósforo é maior que o nitrogênio. O enxofre é maior do que o oxigênio. E o cloro é maior do que o flúor. Ah, professor, então quem é mais eletronegativo? Não, a eletronegatividade é só uma tendência. E a tendência realmente é aquela que a gente já estudou, lá não tem exceções. Agora aqui, o caso mais famoso de todos, o caso que quando a prova quer enjoar, ela quer caprichar, ela vai cobrar principalmente desse, tá? Que confunde mais. Só que eu ainda acho que isso vai ser uma prova mais conteudista. Por que isso acontece, gente? Vamos lá, vamos para a explicação. Ó, eu tenho aqui o flúor e aqui eu tenho um cloro. Aí eu vou desenhar um flúor assim, ó. O flúor é um átomo desse tamanho, ok? E o cloro, ele é um átomo desse tamanho. Então o flúor é tão pequeno, gente, que ele é muito afim de elétrons, certo? Ele é muito eletronegativo, ele quer muitos elétrons. Só que, olha só, quando os elétrons chegam perto dele, ele é tão pequenininho que ele não consegue acomodar, certo? Então eu vou colocar o seguinte, ó, ele tem baixa capacidade de acomodação. Isso se deve isso tem uma baixa capacidade de acomodação. Ele acomoda mal os elétrons. Ele não consegue acomodar. Isso se deve ao seu volume atômico. Tudo bem? Conceito difícil, mas é exceção por causa disso. Agora, o cloro, ele não está muito distante do flúor. E por ter um raio maior, ele consegue acomodar com mais tranquilidade os elétrons. Então a gente fala que ele tem uma grande e uma melhor capacidade de acomodação. Eu escrevi errado ali em cima, né? Eu escrevi acomodação. Deixa eu corrigir lá. Ó, deixa eu apagar esse azinho aqui. Pronto. Aí eu coloco como capacidade de acomodação. Já o cloro, ele é maior, tem um volume maior, é isso que importa. Então ele tem uma maior... Deixa eu apagar também, que eu estava escrevendo errado. Aí sim, maior capacidade de acomodação. Ele acomoda mais facilmente os elétrons devido ao seu volume atômico. Professor, você acha que isso vai cair na minha prova? Sinceridade? Eu acho que não, né? Mas vai que, a gente nunca sabe. Tudo bem? Bem, isso é eletroafinidade, ele vai medir diretamente a energia liberada. Eu acho que aqui eu tenho uma tela de rascunho. Bom, as próximas propriedades periódicas, potencial de ionização, eletropositividade, como tem mais coisas para a gente falar, algumas sessões, alguns conceitos chatinhos, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Só faça questões depois de ver as duas aulas, vai ser melhor para você, beleza? Grande abraço para todos, até a próxima aula.